Começando mais um vídeo aqui pro canal e hoje a gente tá num cenário um pouquinho diferente, porque eu tô por aqui trabalhando na sala e na verdade eu fico mais por aqui na sala assistindo TV do que lá no próprio ateliê. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre várias fases que eu vim passando aqui do crochê, coisas que eu já conquistei, que eu queria muito e às vezes tem coisas que não fazem sentido pra gente, né? Mas eu vou entrar nesse assunto e eu vou explicar cada um deles para vocês, porque às vezes a pessoa está começando e se sente desanimada porque não tem tudo o que quer ali no momento. E na verdade não é sobre tudo que a gente quer no momento, é olhar para o que a gente já tem, né? O que você consegue fazer com o que você já tem. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, enquanto eu vou trabalhando aqui nessa passadeira do modelo Iana, que é uma encomenda, vou conversando com vocês. Quando eu comecei no crochê ali em 2015, na verdade eu comecei em 2014, no começo de 2014, comecei sem material e sem agulha, não tinha nada, era tudo emprestado. Na verdade, minha avó ela tinha, né? Não era um ateliê, mas era um cantinho da casa onde ela guardava ali barbantes, máquina, tudo. Tudo que ela mexe com artesanato, pintura de pano e tudo mais, ela guardava ali naquele cantinho. E quando a minha mãe separou, esse cantinho virou o meu quartinho ali, né, na verdade. E era, gente, bem pequenininho mesmo, coisa de 1,20 de largura, 1,30 de largura no máximo, por uns 2,5 assim de comprimento. Era quase que um corredorzinho, que na verdade ela fechou para fazer o cantinho de guardados dela, e aí no fim virou o meu quartinho ali, porque meu pai ele largou da minha mãe e minha mãe ficou sem ter para onde ir, com duas filhas pequenas, né? No caso eu já tinha ali os meus 16 para 17 anos, mas a minha irmã tinha ainda 7 aninhos, era bem novinha. E aí, com toda essa turbulência, né, a minha avó teve que ceder esse quartinho, esse espacinho para mim, pra gente conseguir ir se acomodando. Enquanto isso, a minha mãe dormia na sala, e aí as coisas saíram desse quartinho, ela guardou ali tudo num canto, assim, próximo, de frente com esse quartinho, né, próximo à entrada ali da porta, até conseguir dar jeito de arrumar outro canto ali, organizar um quarto pra minha mãe também, e aí a gente conseguir se ajeitar. Então, ali logo naquele momento, né, aquela dificuldade de não ter onde ficar, morar, né? A minha mãe também passando por esse momento de separação, não tinha ali aquela cabeça para conseguir trabalhar no momento, e aí ela até trabalhava e acabou saindo do serviço e ficou essa coisa toda. E aí eu vendo aquela situação ali, que ela não tinha dinheiro e tal, e a gente já tava na casa da minha avó. Na época eu não recebi pensão em momento nenhum, mesmo sendo de menor, né? E tendo ali o direito, eu não recebi pensão em momento nenhum. Eu me vi ali na obrigação de trabalhar para conseguir ajudar minha mãe. E aí eu queria ver o que eu conseguia fazer, né? Porque a gente de menor, naquela época, não tinha essa coisa que tem hoje em dia, né? De dar oportunidade para os jovens, do primeiro emprego e tal, né? Nem que não ganhe ali um salário mínimo, mas ganha ali, tipo, 500, 800 reais, igual hoje em dia eles fazem, né? Eu não sei muito bem como funciona até hoje, porque na época não tinha essa oportunidade, então eu acabei, né, não tendo o que procurar. E aí minha avó falou, olha, eu tenho algumas encomendas e também gosto de fazer pronta entrega, porque ela era manicure, ela fazia unhas, né? Então ela levava as coisinhas dela para vender. Então eu também faço pronta entrega. Se você quiser me ajudar, eu te dou um valorzinho ali, né? Simbólico para conseguir te ajudar, porque eu também não vendo muito caro. E eu sempre fui muito interessada em aprender coisas novas. Eu sempre fui muito curiosa de quero fazer isso, quero fazer aquilo, tudo eu preciso saber fazer, eu sou desse jeito. Então ela me ensinou ali, ela falou, olha, eu vou te ensinar. Só que eu sempre tive vontade, nunca tive oportunidade, porque nunca tive aquele contato muito assim, de todo dia estar na casa da avó, né? Morava longe, cidade diferente e tal, e isso só aconteceu durante essa separação da minha mãe. Aí fui morar com ela, e ela não tinha muita paciência de ensinar também, era tipo que ela ensinava assim na mão dela, rapidinho, do jeito que ela fazia, que ela faz muito rápido o crochê também. E ali olhando assim, a gente não consegue pegar, né? Só olhando, não tem jeito. E eu, muita força de vontade sempre,
né? Antes da minha mãe separar, sempre peguei a agulha dela, sempre peguei linha, escondido, porque ela não dava. Levava embora pra casa, aí depois ela ligava pra minha mãe e falou, nossa, ela pegou alguma linha minha, alguma agulha, eu tô sentindo falta aqui. E era quase com um roubo, né, gente? Misericórdia. Mas era a vontade de aprender. E naquela época não tinha YouTube, não tinha celular, não tinha nada, né? Sempre foi uma vida muito simples. Então, hoje em dia eu paro pra refletir sobre isso, que a vontade de fazer o crochê sempre esteve em mim. E eu lembro que uma vez eu peguei a linha dela e escondido. Uma linha finíssima, que eu acho que era mais fina do que a Anne. Nem era a Anne aquela linha. Parecia uma Cleia. Peguei uma agulha também com a ponta bem miudinha. E peguei uma toalhinha quadrada feita de lã, que hoje a gente fala que é o quadradinho da vovó, né? E nessa toalhinha quadradinha foi até a mãe da minha avó que tinha feito, com várias cores. E aí eu gostava também muito de fazer casinha de boneca e tal. Então eu levei essa toalhinha embora porque eu já ia usar na cama ali da casinha de boneca, né? Que eu gostava de brincar. E também levei a agulha porque na minha cabeça que eu ia conseguir fazer roupa pra boneca com aquela linha fina lá. Por isso que hoje, quando eu vou fazer, né, passar os meus cursos ali e tal, que eu dou aula presencial, eu até falo para minhas alunas, não compre a linha fina. Se você tá começando, compra o fio 8, agulha 4,5, que é pra você entender o que vai acontecer no crochê. Então é por isso que quando alguém me pergunta também o que eu preciso para fazer no crochê, para começar, eu sempre indico, né, a agulha e a linha maior ali, para vocês conseguirem entender e não se frustrar e achar que é por isso que você não consegue fazer o crochê, porque foi assim que aconteceu comigo e por isso que eu tô passando pra vocês. E aí eu levei embora, ela ligou perguntando pra minha mãe, e no fim eu não consegui fazer nada aquilo lá, porque só tava nó, a linha era muito fina, e aí quando dava nó já não dá pra desmanchar, e virava aquele rolo, eu falei, meu Deus do céu, a minha avó não quer me ensinar, e ainda quer catar o negócio que eu peguei dela de volta, ai, a gente ficava rindo sozinha. Hoje em dia pensando e rindo sozinha. E aí tá, né? Não consegui fazer nada, levei embora de volta mais a toalhinha. Eu falei pra ela, falei, vó, dá a toalhinha pra mim. Ela falou, não posso dar porque a gente tem memórias afetivas, né? Com as coisas que a gente ganha dos outros. E aquela toalhinha ela ganhou da mãe dela. A mãe dela já havia falecido na época, então era bem sentimental. Então eu acabei devolvendo a toalhinha pra ela, tá, gente? Então devolvi, fiquei em paz. Devolvi a toalhinha pra ela e falei, vó, me ensina a fazer crochê. Ela até tentou me ensinar a fazer a correntinha e tudo mais, mas igual eu falei pra vocês, igual eu tô aqui, ó, é assim que faz, tá vendo? Gente, assim a gente não aprende nada, nada. Você tem que ter uma extrema paciência pra conseguir ensinar quem tá começando. E todas as alunas que passaram por mim do curso aprendeu a fazer o crochê. Saiu fazendo crochê logo de primeira, porque eu não tenho essa de ficar ensinando, né, só ali um ponto e tudo mais. Eu já quero que saia fazendo uma peça, eu já coloco essa pressão psicológica ali em cima da aluna, que é pra ela conseguir. Eu faço ela acreditar que ela vai conseguir, e assim é, né? Então, ela tentou me ensinar a correntinha, e aí eu fiz quilômetros de correntinhas. Depois que eu aprendi a fazer correntinha, nossa, eu fiquei tão feliz que eu aprendi a fazer a correntinha que vocês não têm noção. Eu só sei, gente, que eu fiz muitas correntinhas. E eu não sabia que tinha que contar na época, né? Eu tava aprendendo ali e tal. E ela só explicou também a correntinha, não explicou mais nada, não. É tipo que ela deu a vara e o anzol na minha mão e falou, olha, vai pescar. Foi assim que funcionou. E realmente eu tive muita força de vontade pra aprender, porque senão o trem não ia, não. E aí nessa época que eu aprendi a fazer a correntinha, foi a época que eu já tava ali morando, né, com ela. E ela falou, olha, eu vou te ensinar a fazer a correntinha. Depois que você aprende a fazer correntinha, o resto é com você, porque aí já não tem mais o que eu ensinar. E tipo, eu não sabia ponto alto, ponto baixo, não sabia nada. Sabia nada. E naquela época não tinha YouTube ainda, mesmo eu, né? Até tinha o YouTube, mas não tinha não tinha aulas ainda, né? Assim, igual tem hoje em dia. E não era tão atualizado igual é hoje em dia, né? Que tudo que você coloca ali já aparece. Então eu comecei a fazer a correntinha, depois que eu vi que eu conseguia fazer a correntinha, ela falou que era comigo, eu falei, então, bom, se é comigo, né? Então pode deixar na minha mão que agora eu resolvo, já aprendi a fazer a correntinha. Então aí eu peguei o celular naquela época, não tinha muito acesso assim, né? Igual hoje em dia. Que a gente compra pacote de internet, dura alguns dias, né? De repente ali com um pacote bom, você consegue assistir vários vídeos e tudo mais. Então naquela época a gente colocava o crédito, né? E nem tinha muito esse negócio de internet, ou não tinha essas tecnologias que tem hoje em dia. Eu lembro que meu celular, pra quem teve o celular, ou pra quem conhece, o meu primeiro celular foi um Motorola, daquele abre e fecha.
e não tinha internet na época. E aí depois começou a sair esse negócio da internet, lançou aquele Corby da Samsung que tinha as capinhas coloridas, que era verde, amarelo, acho que tinha o lilás, o rosa, pink, e o meu celular foi esse daí, o primeiro que acessava a internet. E foi ali, naquele celular antiguinho, velhinho, quebrado, que eu comecei a pesquisar no Google sobre receitas de crochê. Né? E aí, olhando revistas que ela tinha ali, antigas, tentando fazer o crochê, e aí aqueles crochê que parece que eu não conseguia acompanhar aqueles gráficos, pra mim era tudo muito confuso. E aí eu fazia o tapete saía torto, e daí não ia de jeito nenhum. Aí o que eu consegui fazer, logo de cara, assim, copiando a receita ali do Google, foi uma flor de crochê. E eu fiz tanto dessa flor, mas tanto, que ela fez vários trilhos de mesa com essas flores. E eu gostava muito de trabalhar com barroco, porque eu sempre me empolguei, assim, com multicolor barroco, que eu achava maravilhosas as cores, né, e tudo mais. Então eu sempre gostei muito de trabalhar com barroco, fazendo as flores. Eu fiz tanta flor, mas tanta flor, e ela me pagava ali uma quantia assim, tipo 50 centavos, R$ 1 de cada flor. Faz o biquinho nesse pano de prato. Depois eu comecei a fazer biquinho em pano de prato, né? Porque ela viu que eu já tava sabendo ali fazer um pouco dos pontos e tudo mais. Eu só não sabia na época contar caseado. Então eu fazia o caseado, ela contava, se deu errado ela arrumava ali, né? A quantia do caseado. E eu seguia fazendo o restante da borda do pano. E quando dava certo pro bico, eu já fazia logo o biquinho. E assim, ela foi me ensinando ali, né, e foi me ensinando assim, foi pegando o meu pé, isso aqui tá errado, isso aqui você tem que fazer melhor e tal. E aí assim, eu fui aprendendo. Mas o crochê sempre esteve presente na minha vida, porque a minha mãe, ela fazia potes de crochê, pegava potinho de maionese e fazia capinha de crochê com aquelas linhas de polipropileno, sabe? Aquelas linhas que não pode encostar nada quente que ela derrete. Fazia borboletinha pra imã de geladeira, nossa, como eu amava aqueles imãs. Eu sempre fiquei muito impressionada, assim, com questão de crochê. Tinha uma amiga dela também que fazia, e a filha dessa amiga dela era um pouquinho mais velha do que eu, e fazia também o crochê. Eu até lembro muito bem uma vez que minha mãe chegou na casa dessa amiga dela, e a menina tava tecendo um tapete de crochê filé, e no desenho era um cavalo. Gente, coisa mais linda. E naquela época só tinha barbante cru, né? Depois que foi atualizando e saindo barbantes de várias cores. Mas naquela época só tinha barbante cru e a linha colorida era a linha Cleia, a linha Anne, essas linhas assim. Então isso que eu falei pra vocês, o crochê sempre esteve presente em minha vida, sempre eu gostei de crochê, né? Sempre a minha avó fez, a minha mãe também fazia pra ganhar dinheiro. Só que a minha mãe nunca ela foi tão chegada assim em fazer pra ganhar dinheiro, sabe? Em fazer porque gosta. Ela sempre fez muito mais pelo dinheiro mesmo. Sabe fazer coisas maravilhosas e hoje em dia ela não faz nada que ela fala que ela não gosta de crochê. E eu até pego no pé dela e falei, mãe, pelo amor de Deus, você sabe fazer. Volta a fazer. Ah, eu já até esqueci. Eu falei, meu Deus, volta a fazer que você consegue, eu tenho certeza, né? Eu já tenho uma clientela muito boa, então eu poderia até ajudar ela a vender as peças e tudo mais. Mas enfim, né? Quando não gosta, não gosta, não adianta. O negócio dela é fazer salgado. Então depois que eu aprendi a fazer ali a correntinha, voltei a fazer as flores, né? Muitas flores. Hoje em dia eu nem gosto de fazer flores, o máximo que eu faço é tulipas e florzinhas assim no meio, ou até mesmo uma florzinha rasteirinha, e até assim, gente, que pelo amor de Deus, é luta pra fazer, viu? Sou muito fã não de fazer flor, por conta que eu já fiz muita flor. E nessa época não foi uma época tão legal assim, né, porque, igual eu falei pra vocês, eu tava passando por um momento que eu precisava do dinheiro ali. Então qualquer 5, 10 reais que eu ganhasse tava excelente pra mim comprar ali um desodorante, um shampoo pro cabelo, de repente, né, alguma coisinha assim que mulher precisa, né? E eu era tão novinha e, graças a Deus, o meu marido, ele sempre me ajudou, né, com essas coisas. Então, assim, quando eu não conseguia, eu sempre tentei conseguir de um jeito ou de outro, conseguir o dinheiro meu ali pra mim comprar e falar, olha, eu comprei, né? Sempre lutei. E aí, quando eu não conseguia mesmo de forma nenhuma, que eu via que não ia dar, que eu não tinha pra onde correr, eu pedia pro meu marido, né, que na época ele era meu namorado, e aí eu conseguia comprar e completar às vezes, né, porque às vezes eu já tinha uma parte e completava com o restante. Então o crochê foi ali começou ali, né, nessa época da minha vida, a ser um divisor de águas pra mim. Só que aí, como eu não sabia ainda fazer tapetes e tudo mais, e eu só ficava ali ajudando minha avó, eu queria algo que fosse meu, sabe? Eu sempre quis. Eu sou uma pessoa que eu sempre quero crescer mais. Ai, não é ganância. Eu vejo como uma ambição muito boa.
Porque o que eu puder fazer pra melhorar, eu sempre tô fazendo. Tô aqui contando ponto falando com vocês. Então, o que eu puder melhorar, eu sempre tô fazendo ali pra melhorar, procurando mais conhecimento. Então, eu vi naquela época que o crochê só fazendo flor pra mim não tava legal, não tava dando um dinheiro legal. Tipo, tava dando 100 reais ali por mês. E 100 reais por mês, pra mim não tava sendo bom, né? Eu precisava de mais. E aí foi que a minha avó, ela fazia unha, ela falou assim, olha, o crochê é assim mesmo, tem vez que vende, tem vez que não vende. E se você quiser, eu te ensino você a fazer unha. E aí, pra você começar, né, a treinar, pode fazer em mim. E eu falei, opa, peraí, agora? Sempre ela tinha cliente de unha. Falei, agora, claro que eu quero. E aí ela começou, né, eu comecei a fazer a unha dela. E ela sempre foi muito rígida, de pegar ali no pé mesmo pra ensinar o negócio bem feito. Ali, ou você aprende, ou então, né, larga a mão. E aí eu comecei a fazer a unha dela. E ela cobrava, acho que coisa de 35 reais na época pra fazer um pé em mão. E aí eu fazia o pé em mão dela ali, ela me dava em torno de 20 reais. E tava ótimo, porque ali eu tava aprendendo, né, uma profissão, ser manicure. E ela nunca fez curso nem nada, só que assim, era uma excelente manicure, né? E hoje em dia ela não faz tanto mais, porque ela já tá aposentada, tá bem de idade, então assim, já não tem muito aquela necessidade. Mas na época, né, meu avô não tinha muita condição, ele era aposentado com um salário mínimo só, então ela tinha que correr para completar a renda dela. E aí aprendi a fazer a unha. E aí o que aconteceu? Comecei a fazer a unha da minha mãe, fazer a unha das minhas primas, fazer a unha de algumas clientes minhas, assim, conhecidas, né, ali da rua, que eu vendia o crochê, que a minha avó fazia, eu ajudava com as flores. E aí foram vindo algumas clientes. E aí, nisso, eu fui completando ali, junto de manicure, junto com a renda um pouquinho do crochê que eu ganhava. E foi aí que eu peguei e, tipo, falei, eu preciso aprender o crochê profissional mesmo, fazer tapete e tudo mais. Foi aí que eu arrisquei, gente, comprar com o primeiro dinheiro ali, com o primeiro dinheiro não, com uma parte do dinheiro que eu tinha feito algumas flores, eu investi e comprei 2 cones de barbante. Comprei um cru e um bordô. E aí foi que já tinha aula no YouTube, né? Eu comecei a ver saindo aulas ali pelo YouTube e tudo mais. Eu até já falei em algum outro vídeo. O primeiro tapete que eu fiz foi o Dual Color, aquele que parece uma escadinha, depois a gente troca a cor, né? E ele fica aquele desenho assim, metade de uma cor, metade de outra cor. E aí quando saiu essa aula no YouTube, eu falei, opa, pera aí que agora é minha hora. Eu já sei fazer a correntinha. E a minha avó falou que quem sabe fazer a correntinha sabe fazer tudo, eu já fazia as flores, então agora eu vou fazer o tapete. Fui lá, gente, arrisquei. E eu lembro que esse dinheiro era pra mim ter comprado shampoo e pasta de dente. Aí eu falei assim, eu vou investir e vou, né, a pasta de dente ainda tinha um pouquinho, eu falei, aí eu faço o tapete rapidinho, já vendo, e aí eu vou lá e compro a pasta de dente e o shampoo. Vai vendo. E se a minha pasta acabar, eu pego um pouquinho emprestado lá na minha avó. Era assim que funcionava. E aí, eu peguei e fui lá e comprei. Comprei barbante cru e bordô. E na época eu comprei da marca Bacana, porque era a única marca que tinha chegado na cidade algumas cores e tal. E aí, como eu ia na loja de crochê com a minha avó, eu sempre ficava de olho ali no que tava chegando ou não, mas eu nunca podia comprar porque eu não tinha essa condição ainda, né? E aí fui lá e comprei o barbante cru e bordô. Fiz a primeira peça, que foi esse tapete aí no degradê, 2 cores. E aí quando eu fiz, a minha avó falou assim, nossa, como que faz? Porque, tipo assim, ela não sabia acompanhar a videoaula e até hoje é meio complicado pra ela acompanhar porque ela já é de idade, não tem, né, muita sabedoria nessas questões de tecnologia. Mas hoje em dia ela já consegue colocar sozinha as aulas no YouTube e ir acompanhando porque eu ensinei ela. E aí quando eu fiz o tapete, ela ficou de boca aberta, porque ela falou assim, nossa, que lindo, né, novidade e tal. E aí ela fez também. E aí ficou nós duas fazendo o mesmo modelo, ela vendendo para as clientes dela. E aí a minha irmã, ela já começou... peguei o celular da minha irmã, né, que era um pouquinho melhor do que o meu, e na época, e abri um Instagram, e abri no nome da minha irmã, na época, porque eu não queria muito aparecer, né, tinha vergonha e tal, era bem tímida. E aí eu abri no nome da minha irmã, e eu falei pra ela, olha, você já sabe mexer? E nisso ela já tinha ali acho que já tinha quase uns 8 para 9 anos. Falei, você sabe mexer? Se chegar alguma mensagem, você avisa eu, tá bom? Ela falou, tá bom. Falei, então você fica de olho, tá bom? E ali foi indo, gente. Aí foi minha mãe também oferecendo pras amigas dela, pras conhecidas e tudo mais. Família foi sempre mais difícil de comprar, né? Mas esse primeiro tapete bordô com cru que eu fiz, quem comprou foi a minha tia. E até esses tempos atrás, esse tapete estava com a minha avó, que eu acho que ela tem até hoje. Que minha avó tem bastante cuidado com as coisas. E eu acho que esse tapete tá com a minha avó até hoje.
E aí fiz esse tapete, vendi pra minha tia. Já catei o dinheiro, fui lá e comprei o que eu precisava comprar. E o que eu fiz? Comprei mais material. Desse tapete que eu fiz, eu já recebi mais uma encomenda, porque enquanto eu tava ali produzindo, a minha avó tava fazendo a unha e chegava cliente lá e pedia um tapete pra mim. Então eu vendi também ele no vermelho e no roxo. Depois eu acabei fazendo para pronta entrega no laranja também, que era até a cor que a moça ensinava lá na videoaula, a professora. E aí, gente, nunca mais eu parei, foi saindo vários modelos, eu fui fazendo. Até tem um trilho de mesa, que eu fiz tanto desse trilho de mesa, mas tanto, que é um trilho de mesa, que esse é um trilho de mesa com motivo de abacaxi e beija-flor. Eu não vou me lembrar de quem que é essa aula. É uma aula muito antiga no YouTube. Não sei se já regravaram, mas se vocês pesquisarem trilho de mesa de beija-flor com motivos de abacaxi, vocês vão ver que essa aula, ó, tem muitos anos. E eu fiz tanto desse trilho, mais tanto, mais tanto, mais tanto, e olha que eu não sabia nem fazer o crochê. Aí quando eu peguei esse trilho pra fazer o primeiro quem comprou foi minha mãe. E aí quando eu postei esse trilho, virou uma, sabe, uma sensação do momento, aquele que você faz e vende um monte, tipo o tapete Ana hoje aqui no meu ateliê. E eu tenho todas essas memórias aqui na minha cabeça porque são coisas que vai acontecendo e tudo serve de degrau para você ir subindo e olhar para trás o que aconteceu e nunca esquecer de onde você veio. Então, eu fiz vários desse trilho, vendi muito desse trilho e na época eu vendi por um valor muito bom e na época eu vendi acho que uns R$160 esse trilho, porque o barbante era barato, né, gente? Multicolor era acho que 18, 17 reais. Um barbante cru, dava pra você fazer vários do trilho. E eu comecei fazendo ele no branco, né? E depois fui pro cru, e aí misturei várias cores, e fiz o beija-flor também de outras cores. Só sei que quando eu peguei o primeiro dinheiro ali, que foi R$160, minha mãe, claro, ela comprou pra me ajudar. Mas aí depois que ela mostrou esse trilho pra outras pessoas, que veio aquele outro, né? Aquelas outras encomendas, e eu vi tanto dinheiro, assim, entrando. Pra mim, claro, né? É coisa de 700, 800 reais, mas era muito dinheiro pra mim na época, né? Pra quem tava ganhando ali, tipo, centavos pra fazer flores, R$1, 50 centavos. Pra mim, vender uma peça desse valor, né? Então pra mim foi muito gratificante. E ali eu comecei a fazer mais. Falei, opa, peraí que esse negócio dá dinheiro, né? É só saber trabalhar. E eu sempre tirei uma parte pra voltar ali, o valor que eu gastei. E eu não, lógico, eu não tinha balança na época, eu não sabia precificar, não sabia pesar, então nem sei se o preço que eu vendia na época tava bom. Mas ali eu olhava mais ou menos o quanto que eu gastei do cone, então eu sabia o tanto que eu tinha que repor. Então sempre de todas as encomendas eu tirava ali 70, 80 reais, dependendo do valor da encomenda, né, do tapete que eu vendi, eu tirava uma pequena parte ali pra me conseguir sempre estar comprando mais um cone de barbante, mais um multicolor, mais uma outra cor diferente. Sempre fiz o investimento, nunca deixei de retornar o barbante pro estoque. E aí eu vi uma oportunidade ali, como eu já tava, né, com aquela clientela de unha e de crochê, de morar sozinha junto com a minha irmã, mas no quintal da minha avó. E aí então, né, minha mãe continuou dormindo na sala e tal, e aí ela foi construindo um cômodozinho no quintal da minha avó. E aí nessa época que eu já tava assim mais estruturada ali, vendendo, né, e fazendo a unha e tudo mais, minha mãe casou de novo, arrumou um serviço, e aí então ela foi cuidar de chácara. E essa casinha, esse cômodo que ela tinha feito ali, né, um quarto e uma cozinha que era a lavanderia da minha avó e a cozinha da minha avó fez uma adaptação de outra cozinha pra ela. E aí ficou esse cômodo vazio, aí eu falei assim, mãe, eu nunca gostei de nunca gostei de pedir nada pra ninguém, nunca gostei de depender de ninguém, nunca gostei de ir na casa de ninguém, de ficar pedindo as coisas pra alguém, tudo eu tento conseguir, se eu não conseguir, em último caso eu vou lá e tento e peço ajuda. É assim que funciona. E olhe lá ainda que se eu pedir ajuda, dependendo pra quem eu tenho que pedir, eu não peço. Então eu vi essa oportunidade, falei, nossa, eu tô ganhando bem, moro com a minha irmã, já cuido dela aqui na casa da minha avó, nesse quartinho pequenininho, minhas coisas ficavam dentro de uma caixa, roupa também eu não tinha muita, era numa prateleirinha de alumínio, que a minha avó guardava o barbante dela todo enferrujadinho, limpei essa prateleira, colocava minha roupa ali, meus perfuminhos que eu tinha, alguma coisinha, tudo simplesinho, gente, não era nada muito chique, não. E ali foi que eu vi a oportunidade, né? Eu falei assim, nossa, eu ganho dinheiro, por que eu não pego a minha irmã e não vou morar ali com ela, né? E eu não tenho vergonha de contar essa história, até quando eu começo a contar eu choro, porque olhando hoje aonde a gente tá, olhando as coisas que a gente tem, glória a Deus, que Deus abençoou.
Mas no começo foi difícil, não foi fácil. E aí eu peguei e falei assim, mãe, a casa tá vazia, né? Será que eu posso morar lá com a Raíssa? Ah, mas você vai morar com a Raíssa, aí vai ficar longe da avó e não sei o que lá, que a Raíssa é minha irmã, né? E ela sempre foi muito preocupada. E aí eu falei assim, não, mãe, não tem problema, a gente tá do lado aqui da casa. Vamos cozinhar sozinha, já tem o fogão lá, que já tinha as coisinhas dela lá, né? Que ela separou e aí trouxe algumas coisas também. Falei, enquanto você tá aí no sítio, se caso não der certo aí no sítio, aí, tipo, a gente larga a casa e pra você e volta pro quartinho lá e você vem morar aqui de novo. Não, então tá bom. E eu já sabia, sempre soube fazer tudo, porque desde quando eu tinha 13 anos, né, de 13 pra 14 anos ali, eu já trabalhava na cozinha de um restaurante, porque meu pai colocou a gente pra trabalhar logo cedo, então graças a Deus por isso, porque sempre a gente teve um bom ensinamento. Então aí eu já sabia cozinhar, já sabia fazer as coisas, já sabia me virar sozinha, já sabia limpar a casa, que minha mãe também sempre pegava no pé pra gente ajudar, então já sabia tudo isso. E eu também já sabia cuidar da minha irmã, porque eu já tava um bom tempo ali cuidando dela. E assim que as coisas começaram a melhorar, eu peguei e parti lá pra esse quartinho que eu falei pra vocês, né? Pra essa casa ali que minha mãe tava, fez um cômodozinho. Então começamos a morar ali. E ali eu comecei com o meu dinheiro, colocar as coisas dentro de casa, comprar as coisas pra dentro de casa, completando com a pequena pensão que meu pai mandava só pra minha irmã, que acho que na época era 150, 200 reais. Na época já não tava tão barato as coisas, hoje em dia também já não tá tão barato, né? Mais, e aí com 200 reais pra cuidar de uma criança já nem dá muito certo. Então assim, eu tinha que completar. E aí minha mãe trabalhava no sítio, também tinha as despesas dela, então o que ela conseguia ajudar e trazer, trazia. E na época tinha uma pequena também quantia que a gente recebia do Bolsa Família, que era 150 reais, acho que na época. Então assim, dava pra viver. Com perrengue, mas dava pra viver. E aí eu fui trabalhando e fazendo unha, fazendo crochê, fazendo isso, fazendo aquilo, e fui vendendo, e o pessoal comprava bastante meu, graças a Deus, sempre comprou bastante. E aí eu comecei a pagar uma água, pagar uma luz, faltava alguma coisa, corria no mercado buscar, tudo com o dinheirinho do crochê e da unha. E aí me surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso de cabeleireira. E na época era na Embeleza, eu nem sei se vocês conhecem Embeleza na cidade aí de vocês, se tem, se não tem, mas aqui na cidade tem, né, instituto deles e tudo mais. Não fiz presencial, fiz online, mas já aprendi a cortar o cabelo, aprendi a fazer escova, coloração. E aí fui me aprofundando mais ali, né, com as dicas do YouTube também, que tinha bastante, igual saiu do crochê, já saiu de cabelo, de manicure e tudo mais, e aí todo mundo já tava ensinando, e aí eu já comecei ali, que eu sempre eu sempre falo pra vocês, né, que eu sou muito curiosa, então eu sempre procurei evoluir em tudo que eu tô fazendo. Fiz muito dinheiro mexendo com cabelo, fazendo progressiva, trabalhei em salão, lidando com cabelo e unha sozinha. Até uma moça me deu um espaço na época, né, que ela só fazia depilação e massagem, e aí muita gente procurava manicure, né, nesse salão, e ela não fazia, então ela, né, me cedeu um pequeno espaço dela pra mim estar fazendo, então quando tinha cliente agendado eu ia lá pro salão, e quando não tinha eu tava em casa, atendendo um cliente em casa, na área da minha avó, e fazendo a unha, e fazendo crochê, e assim nessa loucura. Sempre fui assim, nunca fiquei parada. Eu sempre estava fazendo alguma coisa e eu sempre estou fazendo alguma coisa. Se eu não tô aqui fazendo crochê, eu tô fazendo uma comida, tô fazendo um bolo, tô limpando uma horta, tô cuidando do cachorro, tô limpando uma piscina. E assim é a vida, gente. Eu não paro de jeito nenhum, em momento nenhum. Comigo não tem preguiça. Então assim eu fui conquistando. E aí chegou uma hora que nunca tive ateliê, né? Eu vim ter de pouco tempo. Fui conquistando e fui montando ali o estoque meu, né, de barbante. E aí foi chegando uma hora que eu tava com tanta encomenda que eu já não tinha mais como fazer crochê, não tinha mais como fazer cabelo nem unha. Eu tive que escolher. Ou eu ficava com crochê e mais alguma coisa, ou eu ficava só com crochê. Então aí o que eu fiz? Eu tirei a unha, né? Não fiz mais unha. Fiquei mais com o cabelo, que dava dinheiro, dava mais dinheiro, né? Tipo, fazia unha, já ganhava um dinheiro muito bom. E fiquei fazendo crochê. E aí foi chegando mais cliente de crochê. Foi chegando mais cliente. Eu tenho cliente do início até hoje, que sempre compra comigo. E isso é um orgulho pra mim falar, porque é sinal de que eu sempre trabalhei bem, né? E continuo melhorando. E aí eu falei assim, foi chegando mais cliente de crochê, eu falei assim, teve uma época que eu falei que eu não tinha como mais. Eu levantava, tipo, cedíssimo, 5h30 da manhã, pra conseguir fazer o crochê e ia para 10 horas da noite. Mas eu tinha uma responsabilidade, né? Eu tinha minha irmã pequena ali pra ajudar minha mãe a terminar de criar. E aí, gente, foi que eu larguei o cabelo. Não fiz mais, falei, olha, não vai dar mais pra mim fazer cabelo. E até cliente minha que comprava crochê, comprava coisas, né, fazia o cabelo comigo. E aí eu tinha que arrumar alguma coisa a mais pra completar, fazendo, sem que tomasse muito meu tempo do crochê. Então eu comecei a vender lingerie. Vendia lingerie, a cliente vinha buscar o crochê, já olhava a lingerie. Então aquele momentinho ali, né, rapidinho, ó, já olhava, já comprava ali e tal, já pagava. E assim foi sendo.
Então, eu fiquei só com crochê e com a lingerie, vim trabalhando com lingerie muitos anos ali, fiquei, né, trabalhando um bom tempo com lingerie. E aí chegou um momento que já não tava dando mais, a minha cabeça já não tava aguentando, tipo, conta do crochê, conta do lingerie, então assim, tava uma loucura pra mim, então eu tive que ficar só com o crochê, porque eu tava com muita cliente de crochê. Fiquei só com o crochê, e novamente confiando em Deus, que Deus ia preparar os clientes, que Deus ia sempre estar ali comigo, me ajudando e que não quer deixar faltar. E sempre foi assim. E aí depois veio aquela época que eu tirei o fiado, perdi algumas clientes, chegaram outras novas. Foi depois agora que eu aumentei o preço, perdi algumas clientes, chegaram outras novas. E, gente, a gente precisa aprender a confiar. Precisa aprender a confiar na gente mesmo. Porque às vezes a gente olha assim, mas ninguém me apoia. Quem precisa te apoiar? Deus. Deus tá te apoiando. Deus colocou o projeto no seu coração. Por que você não vai fazer? É isso que eu penso, gente. Sempre foi assim. Mas parente não curte minhas coisas, parente não curte não sei o quê, parente não compartilha, parente não compra. Esquece parente. Foca em você, foca no que você tá fazendo e foca no que você quer. Você quer ficar só vendendo pra parente? Você quer ficar ali só fazendo crochê pra vender pro bairro? Tenta expandir, né? Hoje tem tantas redes sociais, olhando pelo jeito que eu comecei, a luta que foi, a batalha que foi, que não tinha nem vídeo aula no YouTube. Né? E eu sou nova, não sou, né, assim, tão velha. Vou fazer 30 anos agora em dezembro, mas se vocês forem olhar, de 2015 para 2026, quantos anos que tem, né? Quantos anos que tem? 2015 eu falo, porque oficialmente eu comecei a fazer um tapete em 2015. Mas eu comecei antes, né, no crochê ali. E até eu me profissionalizar, eu fiquei fazendo as flores lá que eu falei pra vocês e tudo mais. E eu tentava fazer o tapete e não dava certo. Então, gente, esse vídeo aqui é pra motivar vocês que tá começando agora. Não é fácil, sempre tem luta, sempre tem batalha. Mas eu vou falar pra vocês que o que vocês precisam pra começar é um agulho e um novelo. E força de vontade. Porque vocês precisam querer que dê certo. Enquanto vocês ficarem ali achando que outras pessoas vão te impulsionar, que outras pessoas vão te ajudar, você não vai conseguir fazer nada. Porque o seu sucesso depende só de você, não depende de ninguém. Não depende de ninguém. De outra pessoa vir e fazer por você, ninguém vai fazer. A minha mãe até hoje, ela de vez em quando alguma coisa minha aparece lá pra ela na rede social e eu vejo que ela curte. É normal. É normal. Eu não me cobro por isso. Mas é porque minha prima não curtiu, a minha irmã não curtiu, a minha não sei quem não curtiu. E dentro dessa história, eu esqueci de contar pra vocês, mas acho que no outro vídeo já contei, teve uma época que eu peguei tanta encomenda, mas tanta encomenda que eu não dava dando conta de fazer sozinha, e eu falei pra minha irmã, ela tinha acho que de 8 pra 9 ou 10 anos, alguma coisa assim, e eu falei assim pra ela, porque tudo foi acontecendo muito rápido, foi tipo assim, um ano atrás do outro e aquela loucura. Sempre foi assim. E até eu me surpreendo, eu falo assim, meu Deus, foi o senhor de novo. E aquela loucura de encomenda, aquela coisa, eu falei, olha, você vai ter que aprender a fazer o crochê. Ela falou, não, eu não sei fazer. Aí minha mãe pegando no pé, porque a menina era muito nova. Eu falei, gente, é de novo que a gente aprende a fazer as coisas. Se não aprender quando é novo, você acha que quando tiver mais velho vai aprender? É que nem fala, se você não torcer o cipó quando ele é novo, quando ele tiver velho ali duro, você não vai conseguir torcer. Cada ditado, né, que a gente tem, mas que faz tanto sentido. E aí foi na marra ali que ela aprendeu a fazer crochê. Só sei que numa noite eu peguei e sentei ali com ela fazendo uma encomenda e ensinando ela a fazer a correntinha. Ela aprendeu a fazer a correntinha. Aí depois eu já vim ensinando ela a fazer o ponto alto, tipo numa base reta mesmo, assim, como se fosse sair um tapete retangular. E ela já saiu fazendo a correntinha, já saiu fazendo ponto alto, e aí depois, assim, só sei que acho que no quarto, quinto dia ela já tava fazendo um tapete. Desse aí que eu falei pra vocês que troca a cor. Na hora de trocar, ela fazia, né, a base ali certinho, na hora de vir com a segunda cor, eu quem fazia. E eu vou falar pra vocês que até hoje o meu ponto é exatamente idêntico dela. Se ela pegar pra terminar essa passadeira, vocês não sabem nem quem começou e nem quem terminou se eu não contar. Porque eu sempre ensinei com o mesmo capricho, do mesmo jeitinho que eu faço. Então ela vem me ajudando também muitos anos. E ela só não me ajuda mais porque depois eu casei, ela arrumou outro serviço, ela também não é muito fã de fazer, sabe fazer super bem. Se ela fizer, ela vende igual eu. Porque tem cliente pra comprar, né? Mas ela é igual minha mãe. Ela não deu certo. Aí minha irmã arrumou um serviço fixo, né? Que ela ganha hoje, né? E um serviço fixo, ela tem uma garantia, porque não é todo mundo que gosta de mexer com vendas, né? Que todo mundo sabe que um mês tem, um mês não tem, um mês é bom, outro mês é mais fraco. Então ela prefere assim, mas ela de vez em quando ela faz umas coisinhas pra casa dela mesmo. Mas a intenção de vender, ela não tem intenção de vender. Mas enfim, gente, só pra esse vídeo não ficar tão longo,
contando um pouco da minha história aqui pra vocês. Igual eu falei, não tenho vergonha nenhuma de contar. E hoje em dia, tudo que eu já conquistei com o crochê. E eu posso olhar e falar assim, gente, tudo foi com crochê. Tudo foi com crochê. Hoje em dia eu tenho meu ateliê, eu tenho minhas coisinhas que eu compro com o dinheiro do crochê. E olhar pra tudo isso é gratificante demais, porque saber que um dia eu tava aqui e hoje eu tô aqui. Você entendeu? E a humildade continua sempre, né? Eu sempre tento... Sempre quando alguém me chama, eu tento ajudar da melhor forma que eu posso. Não é tudo que a gente consegue fazer, né? Mas o que eu consigo, eu tento. Então, é mais né, ali pra vocês, uma motivação, tá bom? Então é isso, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Já são quase 6 horas da tarde. Eu vou parar pra fazer meu café e vou dar uma sequência nessa passadeira e vou mais ou menos ali até umas 6h30 da tarde, tá bom? E aí eu encerro o dia por aqui, porque... Como eu falei pra vocês, teve épocas aí da minha vida que eu precisava demais. Trabalhei muito até altas horas da noite, mas hoje em dia, graças a Deus, eu tô mais tranquila, né? Tô mais estabilizada. Então, assim, o que eu faço, o que vier é lucro, né? O que vier é lucro. Então, eu não trabalho mais igual eu trabalhava antigamente. Porque quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele foge de você. Depois eu vou vir com outros vídeos falando sobre isso. Eu sei que são assuntos bem interessantes, mas são coisas que eu vim vivendo e quero passar pra vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não segue o canal ainda, já quero pedir pra seguir. É chato, né, a gente pedir pra seguir, mas se você não segue, já ativa as notificações, porque sempre tem vídeo legal por aqui. Tchau, tchau!